E aí, bom, como eu já tinha prometido ontem, que eu ia estar mostrando a segunda parte daquela operação de ontem, né? Onde eu entrei numa venda nessa região aqui. O mercado foi ao meu favor e depois ele estopou, como eu já tinha previsto que ele podia acontecer. E é, como toda entrada planejada, a gente também, como toda uma entrada criada com uma estratégia válida, a gente também tem a saída ou a virada de mão sobre uma estratégia válida. Eu vou mostrar aqui então onde eu fiz os trades ontem, ok? Aqui. Então ontem eu entrei o primeiro, quando eu falei que aproveitei aqui a terceira entrada, né, do mercado, que foi a partir daqui, que foi a segunda, que foi a primeira. Então, quando me deu a terceira oportunidade, eu entrei. Só passando um resumão aqui, então. Fiz aí 1.183 pontos. E, e eu acreditava que o quê? Como o mercado ele subiu, deu essa esticadona aqui, eu acreditava que ele podia pelo menos chegar até os 50% aqui, né? Pelo menos chegar até os 50% aqui. Vamos ver lá, os 50% ou um pouquinho mais para baixo, né? Então, se a gente for analisar onde foi que eu entrei aqui, lá no 1 minuto, a gente viu então que ele perde fundo, né? Refazendo a análise, eu pude ver que a entrada estaria aqui, ó. Certo? A entrada já estaria aqui, ó, porque aqui é onde o momento em que ele perde, né? Olha lá. Aqui estaria a entrada. E olha como que ele chegou bonitinho lá, né? Mas tudo bem, não importa porque a análise não foi tão certa, mas também quando você está operando um sistema de frequência do mercado, é difícil você errar, né? Errar bastante, né? Erra, né? Todo mundo erra. Mas errar bastante assim é complicado. Quer dizer, é difícil. Então, só para esclarecer aqui, para não ficar longo esse vídeo, o que eu acabei fazendo ontem, né? Espera aí, eu entrei antecipado. Sim. Ele rompeu aqui, eu entrei aqui. Ele rompeu aqui, fechou a vela e já voltou para cima. E aí eu falei, bom, se fechar a próxima vela aqui, eu já entro nela. Então, na hora que fechou a vela, eu já entrei nela, né? Entrei aqui. Tá bom. Qual que era o meu pensamento, né? Repassando aqui. Meu pensamento era que o mercado ele ia vir aqui, ok? Lembrando que eu opero só o sistema fractal. Então o mercado ia vir ali, ia descer. Na minha mente ele podia chegar até visitar essas regiões aqui e voltar a cair, como eu acreditei aqui que aconteceu, mas não aconteceu. E pronto. O que acontece? É bom a gente estar sempre atento, porque se eu já sabia que o mercado estava vindo de uma tendência de alta e que aqui ele já não podia mais perder topo, ele estava só perdendo fundo, fazia tendência, provava topo, perdia fundo, prova topo. Aqui ele já não perdeu mais fundo, certo? Eu já teria que estar atento a essa região aqui, porque eu poderia já começar a pensar, pô, o mercado acabou cedo, né? De corrigir, né? Fez uma correção bem pouquinha, né? E o mercado vai voltar a subir. Então eu poderia ter entrado aqui, né? Deixa eu mudar a cor pra gente não se confundir ali. Vamos por laranjinha. Então eu podia ter entrado aqui, certo? Colocado meu stop aqui, que estaria sempre abaixo do fundo, ok? E aí teria ido, ó. O mercado
foi bonitão, ó, né? Vamos ver se ele chegou lá hoje. Na outra, olha lá onde ele chegou. Vixe, foi embora. Enfim, né? A gente só vai ver o que é depois que já fez. Essa é a verdade. Beleza, então, entrei aqui, felizão, o mercado foi ao meu favor, né? Aqui, mais ou menos nessa região aqui, onde que estava o meu take profit, e ele voltou, me deu stop e eu virei a minha mão, certo? Na explicação eu dei o quê? Que se ele rompesse, vamos jogar nos 5 minutos, que se ele rompesse para cima, eu já não ia mais me preocupar tanto. Por quê? Porque se ele rompesse para cima, seria muito difícil dele voltar de novo até aqui, embaixo aqui, estopar eu de novo, né? E ele ia continuar essa, essa alta aí que ele fez, né? Tanto que, se vocês verem ali, ó, foi onde eu encerrei, né? Agora ficou cheio de informação aqui, mas, mas tudo bem, não vai atrapalhar não. Então foi onde eu encerrei aqui o trade aqui, né? E pronto, foi um diazinho bom. Até que foi um dia legal. Hoje, em vez, o que acabou que eu fiz aqui, né? Deixa eu ver o que eu tô cancelando para não cancelar a coisa que eu tô. Bom, beleza. Então hoje o que acontece aqui? Hoje eu entrei naquilo que eu chamo de frequência por ordem aleatória, né? Então eu identifico uma expansão do mercado, uma frequência do mercado, espelho essa expansão por o lado oposto. Tem pessoas aí que usam bastante esse sistema bem parecido aqui, né? E funciona muito bem, eu gosto, funciona muito bem. Você tem que ter só uma gestão de risco muito boa, reduzir a mão, né? E boa. Então aqui eu tomei vários stopzinhos, ó, né? É meio que num sistema, não martingale, mas um sistemazinho que é, talvez seja. Depois eu vou pensar num jeito melhor aí para explicar. Então se eu mostrar aqui para vocês, ó, eu tomei essa conta aqui, é a conta da D5, uma conta financiada, né, na própria firma. Então até agora eu acumulei aí, ó, $200, né, de stop. E tá de boa, tá super de boa. Tá dentro do meu gerenciamento. E eu acredito que esse trade vai evoluir até aqui, pelo menos até aqui. Eu coloco o takes postado para cima, quer dizer, um pouco mais longe, numa segunda expansão, porque às vezes acontece do mercado romper uma região que é importante e ele dá aquele tiro para cima, entendeu? Então quando ele dá aquele tiro para cima ali e eu vejo que ele não vai chegar ali, eu já fecho na mão nessas regiões aqui, entende? E a minha meta do dia, por exemplo, era, vamos dizer, $60, ok? Então o que começa a acontecer? Eu entrei aqui, tomei um stop aqui. Então eu aumentei um pouquinho minha mão. Tomei um outro stop aqui, vendi, aumentei. Vamos começar de novo. Eu vendi aqui, tomei um stop aqui, virei a minha mão, aumentando ela de um pouquinho, certo? Ou seja, desse ponto aqui até esse ponto aqui, eu tenho que recuperar o meu stop e mais aquilo que eu quero ganhar no dia. Se eu quero ganhar no dia $60, então eu tenho que colocar o meu stop mais $60 e boa. Tomei um outro stop aqui, a mesma coisa, desse ponto aqui até esse ponto aqui, eu tenho que ganhar os meus $60, então eu faço a soma de todos os stops e mais meus $60, ok? Então vocês vão ver como que isso funciona e funciona muito bem. Porque você não precisa ficar fazendo uma análise muito louca no mercado, tentando adivinhar tanto. Apesar que eu gosto de analisar e tentar adivinhar para onde vai o mercado, né? Mas assim, se você não quer ficar perdendo tempo muito analisando, você pega uma frequência ali, reduz a sua mão e faz esse sistema aqui que eu estou explicando agora. Então o que acontece? Ele veio aqui, me deu stop e tal, entrei vendido. Aqui é a mesma coisa. Eu me deu um stop, entrei comprado, eu já programei a minha venda de virada de mão. Tá vendo? Eu estou comprado com 17 mini contratos, 17 micro contratos, né? E posicionei a minha venda aqui de virada de mão de 28 micro contratos.
Qual que é, qual que é a sacada disso aqui? É sempre pegar uma espirrada a mais do mercado. Sempre. Quando você perde, vai perdendo de pouco. E quando você ganha de bastante. Se vocês forem ver aqui, ó, aqui eu tinha que fazer tipo US$ 60, mais ou menos aqui, nessa região aqui, ó. Eu ia estar fazendo uns US$ 60. Eu poderia estar encerrando minha operação aqui e estaria felizão, né? Estaria de boa. É, só que, se vocês prestar atenção agora aqui, ó, qualquer espirradinha que o mercado dá para cima, ó, tá vendo, ó? Qualquer espirradinha que o mercado dá para cima, eu tô muito alavancado, além daquilo que eu tinha planejado entrar no mercado. Então é muito fácil que ele dê assim 200, 300 pontos só para cima e volte. Se ele der 200, 300 pontos só para cima e eu tiver alavancado do jeito que eu tô, ele vai me dar às vezes 2 vezes mais o que eu pretendia ganhar, 2, 3. Ele já chegou a me dar 8 vezes mais aquilo que eu pretendia ganhar. Eu entrei ali para poder pegar uma vez, sei lá, acho que foi US$ 50 e peguei acho que US$ 400, entendeu? 400, US$ 450. Tipo, são operações assim que compensam, porque quando você estopa razoavelmente pouco, mas quando você ganha, você recupera todos os seus stops e, e muito mais, né? E muito mais. Então, se a gente for pensar pelo fato de que eu tô com US$ 200 de stop, e se eu conseguisse carregar essa ordem até aqui em cima aqui, então eu fecharia essa ordem com US$ 300 de ganho, né? Para quem estava buscando 60, US$ 300 é um valor até que interessante. Mas eu não busco muito além daquilo ali não, porque essa conta aqui, se como ela é de 100 mil, há bastante tempo aí eu já fiz uns estudos aí sobre a questão de você operar a mesa proprietária. Eles te dizem, você realmente tem, eles te dão ali seus US$ 100 mil ali, né? Mas eles dizem para você assim, só que é o seguinte, você só tem 10% de drawdown. Então, se você perder 10% da sua conta, você está eliminado. Ou seja, eu não encaro. Às vezes você pode estar perguntando assim, então por que você tendo 100 mil, você não vai fazer US$ 1.000, você não vai fazer US$ 500, não vai arriscar 0,5% daquela, meio a 1% do capital que você tem? Porque na verdade o capital que eu tenho são US$ 10.000. Eu não tenho US$ 100.000. Eu encaro os outros 90 mil como uma alavancagem um pouco agressiva, que é isso que eu estou fazendo nesse momento aqui. Aqui eu saí, nesses stops aqui, eu saí do meu padrão dos 10 mil e eu já estou começando a usar parte daqueles 90 ali na minha alavancagem para poder recuperar, né, os stops e sair positivo dessa operação. Eu já estou há praticamente 2 meses. Desses 2 meses aqui eu fechei acho que 3 dias só negativo, né? E tá indo bem, graças a Deus tá indo muito bem. Tem um parceirão meu aí que tá fazendo aí junto comigo, né? Logo, logo vocês vão ver ele por aqui, né? Que é o Maicão, né? E vocês vão ver que o conteúdo que a gente pretende passar aqui é interessante. Decidi começar ontem trocando uma ideia rapidinho aqui, decidi começar ontem a postar esses vídeos. Vocês veem que não tem vinheta, não tem nada, né? Não tem nada para chamar a atenção. Então, assim, é algo que é gratuito, algo que é um bate-papo, né? Uma explicação do meu pensamento, das nossas ideias, né? De como fazer o trade. E quem quiser usufruir, quem quiser usar dessa metodologia aí para poder tentar, né, ser aprovado em mesas proprietárias e tentar a sorte, né? Pode usar tranquilamente, tira dúvida aí, faz as perguntas aí, eu vou estar respondendo
no meu tempo. Nós ainda trabalhamos, né? Eu trabalho de noite e ainda, por enquanto, não estamos vivendo disso. Mas se Deus quiser, num futuro bem próximo aí, a gente já está tirando o nosso pão aqui desse mercado aqui. Então é isso aí. Eu tô nessa operação então. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Onde que teve a entrada do fractal, né? A entrada sobre o fractal, onde eu explico, estava aqui, ó. Ok? Aqui estava a entrada. Se eu não tivesse entrado aqui, onde eu entrei, aqui embaixo aqui, né? Eu já teria saído desse trade aqui faz tempo. Faz tempo. Olha só. Só que assim, como eu trabalho de noite, e o mercado abriu à meia-noite, eu não é que tenho muito tempo para ficar analisando o mercado. Entende? Não tem como ficar muito analisando o mercado, por enquanto. Então eu faço essa análise de frequência aqui, entro e vou estopando para um lado, vou estopando para o outro, até que o mercado vai ao meu favor. Mas quando eu estou em casa, na parte da tarde, que eu acordo e tenho tempo de vir para frente do gráfico, né? Eu faço a análise bem bonitinha, como aconteceu ontem, eu consegui fazer a análise bem bonitinha e consegui pegar aí uma frequência até que dois trades até que interessantes, sem muitos stops, né, e bastante direcionais. Então aqui só para não ficar só nas minhas palavras, né? Vamos analisar então o que aconteceu aqui, ó. Certo? O mercado fez essa tendência, né, de alta, né? Se a gente já for pensar por um 15 minutos, a gente já pode acreditar que o mercado já estava, né, nessa tendência aqui de alta e ele simplesmente veio aqui. Então aqui, analisando por talvez uns 5 minutos mesmo, talvez, aqui a gente já teria uma primeira entrada, assim pode-se dizer, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou jogar isso aqui por um minuto para a gente entender aqui, né? Bom, lá no 1 minuto então, abriu o dia hoje, ele perdeu fundo, né? Então é sempre aquela mesma análise, ó. Ele perde fundo, certo? Perde fundo, testa topo, e aí ele vai embora. Perde fundo, testa topo. Tá vendo? O mercado não perde topo em nenhuma vez, ó. Ó, ele não perde. Deixa eu apagar isso aqui que vai atrapalhar, né? Ok. Tá vendo? O mercado não perde fundo. Não perde topo, desculpa. Ele perde fundo e não perde topo. Até que então, olha só como que é. Ele chega aqui, né? Ó, testa topo, ok? Vem para romper o fundo, não rompe o fundo, né? E aqui, então seria aquilo que eu chamo como o último movimento válido, né? A gente estaria aqui, ó. Pronto. Aqui seria o primeiro trade, primeira entrada, né? Take de 560, 580 pontos, né? Pronto, aqui seria então a primeira entrada analisando essa tendência aqui, né? A gente só pensaria em venda então a partir do último fundo lá dos 5 minutos. A outra então a outra entrada, né? Outra entrada foi aqui, ó. Ok? Então o mercado ele abre em tendência, né? Continua a tendência. Faz a acumulação aqui, a lateralização, certo? Perde, né? Ela aqui. E aí ele vai. Faz fundo, testa topo, perde fundo. Ok? Perde fundo. Testa topo, perde fundo. E aí ele vem, perde topo. Ok? Quando ele já perde topo aqui, a gente espera então fazer essa correção dessa micro tendência aqui. Espera fazer a correção. E então, de novo, né? Repetindo sempre a mesma coisa. Ó. Nossa análise fica aqui, ó. Entende? O importante é que a parte espelha.
a nossa análise está aqui e a parte espelhada com o stop fique abaixo do fundo, certo? Porque ele pode só vir aqui, chegar, ele pode só vir até aqui assim, ó, como ele veio aqui, ó, e voltar a subir. Se ele vir para estopar, significa que ele está perdendo vai vir para testar esse fundo aqui ou para perder ele. E se a gente está num tempo gráfico de 5 minutos, ele vai vir para provar, para respirar o 15 minutos. É muita informação. Então, ó, chegou lá, ó, bateu, cravou bonitinho lá, né? Aqui ele deu pra gente aí mais um tradezinho aí de 900 e poucos pontos, certo? Aqui já daria também para acreditar na venda, né? Sabendo que a gente está vendendo contra a tendência, mas daria para acreditar na venda. E por aí vai. Então, se vocês forem ver bem, não que eu marquei para poder entrar, eu entrei errado, não tem nada a ver isso, entende? Não tem nada a ver isso. Eu entro muito consciente no que eu estou fazendo para não fazer errado, porque a minha gestão de risco é aquela que vai me garantir vivo dentro do mercado, né? É a primeira coisa a ser estudada, né? A gestão de risco, né? Se você não tiver uma gestão de risco boa, você não vai sobreviver no mercado, não. Né? Então, assim, eu tenho uma gestão de risco tão afiada que eu posso acertar 20% só dos meus trades e ainda assim ganhar dinheiro. Né? Graças a Deus, estou chegando nessa consistência aí, já cheguei nessa consistência, pretendo manter ela. E boa. Bom, esse vídeo aqui achei que ia ficar mais curto, mas acho que ficou mais longo do que o outro. E tá aí. Vamos ver amanhã se eu abrir outra posição amanhã. E aí eu mostro como é que foi o meu pensamento, o meu modo de entrar naquele trade ali, né, para vocês. Beleza?